Bom, gente, então, né, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa live. Meu nome é Gabriela Gregolin. Eu ensino pessoas a fazerem pães e bolos perfeitos sem glúten. E hoje, nessa live, eu quero te ensinar como você pode adaptar uma receita com farinha de trigo, com glúten, para uma receita sem glúten, né? Adaptar não somente trocando a farinha por outra farinha, adaptar de maneira que esse pão, que esse bolo, ele fique macio, fique fofinho, cresça bem, tá? Então é uma adaptação bem consciente, digamos assim, com os ingredientes necessários para que o seu pão e o seu bolo fiquem macios também, tá bom? Então nós vamos falar muito sobre isso hoje. Primeiro, eu queria fazer uma pequena diferenciação. Existe o criar uma receita sem glúten e existe o adaptar uma receita sem glúten, né? Hoje nós vamos tratar da adaptação. Então, o que é uma adaptação? É você pegar uma receita que vai farinha de trigo e transformar essa receita em uma receita sem glúten, tá? Adaptando ali os ingredientes, incluindo ingredientes novos, tá? Que você vai saber mais pra frente aqui na live, que não basta apenas substituir a farinha de trigo. Você também precisa utilizar outros ingredientes para que essa sua receita ela tenha um resultado final que você goste, que fique macio, né, que fique fofinho. Por quê? Porque se a gente somente substitui a farinha de trigo por uma outra farinha sem glúten, a gente vai ter ali uma perda de características importantes da massa. A gente vai ter perda de liga, porque uma única farinha sem glúten não dá liga o suficiente, né? A gente pode não ter estrutura, a depender da farinha que você utilize, se não for uma farinha de estrutura. A gente pode ter um miolo não tão macio, não tão fofinho, se a gente não usar as farinhas corretas. Então não é somente isso, pegar uma farinha sem glúten e colocar no lugar da farinha de trigo. A gente precisa conhecer a farinha de trigo, isso é uma das coisas, tá? A gente precisa conhecer a farinha de trigo, quais são as funções, né? Quais são as principais características que ela agrega às nossas receitas para a gente conseguir substituí-la de maneira consciente e eficiente, tá bom? Para a gente substituir sabendo o que está usando e sabendo o resultado que aquelas farinhas, né? Que aquelas substituições vão me trazer, tá bom? Então é muito importante a gente ter essa consciência. Vamos lá. Primeiro, antes de eu te dar aqui quais as opções de farinhas, os outros ingredientes que você precisa usar para substituir o glúten, você precisa conhecer a farinha de trigo, tá? A farinha de trigo é uma farinha mágica. Tem uma aluna minha que ela fala que os produtos com farinha de trigo, eles podem sofrer qualquer tipo de desaforo, porque eles ficam bons do mesmo jeito. Então, você pega uma receita ali com glúten, né, com farinha de trigo, mistura todos os ingredientes juntos ali, sem ordem direito, coloca para assar e funciona, né? E no nosso sem glúten já não é bem assim que funciona, né? A gente precisa de ordem, a gente precisa de quantidades exatas, a gente precisa usar os ingredientes corretos, porque a gente tem uma quantidade diferente, né? Maior, geralmente, de ingredientes dentro das receitas sem glúten. Então, a gente precisa de um cuidado maior para executar as nossas receitas. Não é como com a farinha de trigo. Então, a farinha de trigo, ela tem carboidratos, então ela tem aproximadamente 75% da farinha de trigo é composta por carboidratos, né, amido. A gente tem muita proteína, elas têm cerca de 12,5% de proteínas, tá? E umidade também, ela tem cerca de 12% de umidade. Então, ela agrega estrutura, ela agrega liga e ela agrega umidade aos nossos preparos, né, com farinha de trigo. E aí, quando a gente vai trazer para o sem glúten, a gente precisa substituir essa farinha de trigo em equivalência, né? Se eu uso somente a farinha de arroz para substituir a farinha de trigo, vai funcionar? Geralmente não funciona. Porque a farinha de arroz é uma farinha de estrutura, é uma farinha seca. Ela é rica em carboidratos, rica em amido, pobre em fibras, não agrega liga nenhuma, né? Não agrega maciez e leveza, ela só agrega estrutura. Então, por isso que lá no início, né, não sei se aconteceu isso com você, mas aconteceu isso comigo e também com minhas alunas, algumas das minhas alunas tiveram essa experiência, que é a seguinte: você está começando nos preparos sem glúten, você vai lá, pega uma receita da internet com farinha de trigo e adapta para sem glúten. E o que você faz? Troca a farinha de trigo por farinha de arroz. Quem nunca fez isso, né? E aí eu já recebi muitas reclamações, assim, nossa, minha receita de bolo ficou parecendo que eu estava comendo areia. A minha primeira experiência com bolo sem glúten foi parecendo que eu estava comendo areia, sim. Mas por quê? Porque eu substituí toda a farinha de trigo por farinha de arroz. Então eu tenho farinha de arroz em excesso, o que vai me trazer um gosto forte de farinha de arroz. E também
a textura, né, areienta, né, parecendo que você está comendo areia, porque você não tem liga ali. Você só tem estrutura e a farinha de arroz é mais seca. Então, a gente tem essa dificuldade com a receita porque ela resseca mais e não dá liga, não dá maciez e umidade. Então, a gente precisa ter consciência de que quando a gente vai substituir a farinha de trigo, não basta somente substituir essa farinha de trigo por farinha de arroz, tá? Então, além do sabor forte de farinha de arroz pelo excesso, a gente tem também essa textura ruim, essa textura areienta. Não sei se você já teve essa experiência, né? Mas eu já tive e não foi uma experiência muito boa, né? Foi bem decepcionante e como eu tava no início, foi desesperador também, né? Porque eu pensei, nossa, mas se é tão difícil assim fazer uma coisa sem glúten, como que eu vou fazer pro resto da minha vida? Porque eu não posso mais consumir glúten. Então eu tinha que dar um jeito, né? Eu tinha que resolver fazer funcionar aquelas receitas porque eu dependia delas para sobreviver, né? Porque na época que eu descobri a minha doença celíaca, eu não tinha condições de consumir todos os dias porque os produtos são muito caros, né? Os produtos que a gente come aí, compra, né, em estabelecimentos livres de glúten, eles estão com um valor mais elevado, né? Tem um valor muito mais agregado ali. Então, nem todo mundo consegue comer todos os dias, né? Comprar todos os dias um pão numa confeitaria. Eu não tinha condições, não tenho condições ainda. Então, eu tinha que aprender a fazer. Só que a minha experiência nos testes não tinha sido nada boa. E eu achava que aquela era a única forma de a gente substituir o glúten, que era a única forma de a gente fazer receitas sem glúten, que as receitas sem glúten tinham que ter aquele gosto, aquela textura, que não existia bolo sem glúten que ficasse macio, fofinho, úmido, pão que ficasse com gosto de pão, né, com textura de pão. Então, naquela época, eu não tinha essa consciência. Até eu ter que ir atrás, porque eu pensei, eu não posso passar o resto da minha vida comendo esse negócio aqui, né? Não tem condições. Então, quando eu fui atrás, fui estudar, aí eu comecei a entender o que os ingredientes fazem nas receitas. Assim eu consigo combinar de maneira consciente, né, para ter um resultado bom. Então é isso que você precisa entender. Antes de querer substituir a farinha de trigo por uma outra farinha sem glúten, você precisa entender as farinhas sem glúten, para você saber qual farinha você vai combinar com qual outra, né? Para substituir aquela farinha de trigo de maneira que aquele bolo fique macio, cresça bem, não esfarele. Então você precisa conhecer os ingredientes. Inclusive, conhecer os ingredientes, né, faz parte do meu primeiro pilar, o primeiro pilar do meu método. Você tem que conhecer os fundamentos dos preparos sem glúten antes de executar efetivamente uma receita. Porque senão você pode errar a receita, não saber por que errou, ou pode acertar e não saber por que acertou, né? Hoje você acerta, amanhã você erra, e você não consegue entender ali o que aconteceu com a receita. Então, a parte teórica, a parte do conhecer, ela é importante para que você se torne independente de receitas prontas. Você vai pegar uma receita, vai fazer na sua casa, se não ficou do jeito que você gostaria, você vai adaptar essa receita, mesmo a sem glúten, a gente adapta, né? A gente pega uma receita sem glúten, eu não posso consumir amido de milho, eu gostaria de colocar umas castanhas, então a gente faz adaptações. E qualquer modificação já é uma receita diferente, né? Se a gente modifica um tipo de farinha, já não é mais a receita original, é uma receita diferente. Então, para você se tornar capaz de adaptar uma receita de maneira a obter um resultado final que você goste, você precisa conhecer os ingredientes, você precisa conhecer as farinhas também, tá? Principalmente, na verdade, né? E os demais ingredientes também, porque a gente vai substituir o glúten por um conjunto de ingredientes e não somente por uma farinha. Só para trocar a farinha de trigo, a gente vai usar pelo menos 3 farinhas, né? Estrutura, liga e maciez. Então, ali a gente já aumenta 2 ingredientes, a gente tem 2 a mais. Só que para que nosso pão, nosso bolo fique macio, fique volumoso, né? Com gosto de pão, com gosto de bolo, a gente precisa agregar outros ingredientes que também auxiliarão na textura, no sabor, na qualidade daquele produto, tá bom? Então, falando das farinhas, depois a gente entra nos demais ingredientes que eu recomendo que você use para substituir o glúten de maneira eficiente e ter pães e bolos perfeitos sem glúten, tá? Primeira coisa, você precisa saber que nós temos 3 grupos de farinhas principais e que a farinha de trigo sozinha, ela agrega estrutura, agrega maciez e agrega liga. Para nós substituirmos a farinha de trigo, então, a gente precisa agregar essas 3 características nas nossas receitas, correto? Só que a gente não tem uma única farinha sem glúten que contenha essas 3 características. Então, a gente vai combinar farinhas.
Então ali já começa a dificuldade de muita gente, que é saber como combinar. E quando você sabe a qual grupo pertence cada farinha que você usa, fica muito mais fácil de você combinar. Por quê? Você tem que pensar o seguinte, eu preciso de estrutura, eu preciso de liga, eu preciso de maciez. Então eu preciso de pelo menos uma farinha de cada um desses grupos, né? E aí se você tem a proporção básica do seu mix de farinhas, você vai conseguir tranquilamente combinar farinhas diferentes para substituir a farinha de trigo. Então, por exemplo, você vai substituir a farinha de trigo na receita de bolo. Ali no bolo, a gente tem uma proporção de 50% de farinhas de estrutura, 25% de farinhas de liga e 25% de farinha de maciez e leveza, correto? Essa é a proporção básica para o mix sem glúten de farinhas. Então, quando você vai utilizar para substituir a farinha de trigo em um bolo, você pode até pegar como parâmetro a quantidade utilizada na receita original com farinha de trigo. Vamos supor que tenha utilizado 2 xícaras, né? 2 xícaras de farinha de trigo na receita que você pegou na internet ou pegou de algum lugar. E aí, o que você vai pensar? Bom, eu tenho que pegar essas 2 xícaras e dividir entre as minhas 3 farinhas. Tendo a concepção de que a sua proporção é de 1 para meio, você vai dividir. Então, eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Aqui eu vou pegar 1 xícara de farinha de estrutura e vou pegar a outra xícara e vou dividir em liga e maciez. Então, vai ser 1 xícara de farinha de estrutura, meia xícara de farinha de liga e meia xícara de farinha de maciez e leveza. Então, perceba que você já montou o seu mix básico já está pronto. Aí, dentro desse mix básico, você pode usar outras farinhas? Com certeza, você pode e deve usar outras farinhas, né? Principalmente na nossa parte de estrutura. Então, eu tenho 1 xícara de farinha de estrutura. Vamos supor que eu escolhi a farinha de arroz, né? Então, eu vou colocar 1 xícara de farinha de arroz. Mas eu gostaria de colocar também uma outra farinha para agregar mais proteínas, para eu deixar esse bolo mais macio. Então, eu posso usar, por exemplo, a farinha de trigo sarraceno, a farinha de grão de bico, né? E aí, como são farinhas que você já sabe que deixam sabor residual na receita porque você estudou essa farinha, você não pode usar 1 xícara de farinha de trigo sarraceno, né? Porque senão o seu bolo vai ficar com gosto de trigo sarraceno. Então, você vai tendo essa consciência de que a farinha de trigo sarraceno deixa sabor residual, pegar um pouquinho dessa xícara, pode ser 1/4 da xícara de farinha de arroz, e substituir por 1/4 de xícara de farinha de trigo sarraceno. Então, aqui eu já tenho 2 farinhas de estrutura, sendo que a de arroz, ela está em maior proporção, porque ela é neutra. E aí eu vou agregar 1/4 de xícara de farinha de trigo sarraceno para entrar com maciez, umidade e não deixar sabor residual. Além de agregar valor nutricional através das fibras e proteínas, né? Que a gente inclui na receita com essa farinha. Então perceba, não é difícil de você adaptar uma receita. Só que você precisa conhecer os princípios de adaptação de uma receita. E o primeiro deles é isso, você conhece as farinhas, conhece os grupos, pega a receita que você quer, lá onde é sua, da sua família, uma receita que você goste, né? Vai pegar essa receita e vai adaptar. Então, você pode ter esse embasamento da quantidade daquela receita. Não precisa trocar as quantidades necessariamente. Claro que alguns ingredientes você vai precisar alterar sim a quantidade. Mas aí eu já vou te falar sobre isso, tá? Principalmente dos líquidos. Mas nos demais, você consegue trabalhar com a proporção aproximada, tá? Então é isso, para farinha de trigo substituir, você vai pegar as 2 xícaras de trigo e vai adaptar ali para o seu mix de farinhas sem glúten, tá? Então você, por exemplo, né, nesse exemplo que eu tô falando, você pode usar 2/3 de xícaras, 2/3? 3/4, né? 3/4 de xícara de farinha de arroz, 1/4 de xícara de farinha de trigo sarraceno, meia xícara de amido de milho e meia xícara de polvilho doce, tá vendo? A gente consegue transformar aquela farinha de trigo em 4 outras farinhas de maneira proporcional, obedecendo a proporção básica do mix, e ali eu consigo trabalhar a minha receita sem glúten. Aí pronto, substituiu a farinha de trigo, né? A farinha em si. Só que para substituir o glúten de maneira eficiente, a gente precisa agregar outros ingredientes. Tanto ingrediente que vai melhorar a receita, quanto ingrediente que, principalmente se você está começando, ele é um pouquinho necessário ali para substituir o glúten, né? Por quê? Nós temos a farinha de trigo substituída. Só que o glúten, ele é um componente da farinha de trigo que vai dar liga para a massa.
vai ajudar a massa a expandir dentro do forno de maneira uniforme, né? Porque ele forma aquela rede viscoelástica que, né, com a expansão dos gases vai esticando, o seu pão, o seu bolo crescem bonitos. Então a gente precisa usar algum ingrediente na nossa receita sem glúten que faça esse papel parecido com o glúten. E aqui então entram os agentes de liga. Eu não sei se você já ouviu falar deles, mas o agente de liga, que pode ser a goma xantana, o psyllium, a goma guar, o CMC, são todos agentes de liga que atuam de maneira bem similar ao glúten. Então, eles vão atuar formando essa rede, né, ligações aqui entre as moléculas da massa, moléculas de proteínas ali da massa. Essa ligação vai permitir a expansão da massa sem o rompimento dela. Por quê? Quando eu não tenho liga o suficiente na minha massa, as minhas ligações vão se estourarem, vão romperem. Por quê? Porque expandi a massa e eu não tenho força aqui para ligar esses ingredientes. Então, os meus ingredientes, eles estão separados, estão ali homogêneos, mas a partir do momento que eu vou enrijecê-los através do assamento, né, eles vão expandir por conta do gás, do fermento, né, pelas moléculas de água que vão evaporando. Essa massa vai romper porque eu não tenho ligação para segurar. Então, o agente de liga entra nessa função, para segurar a massa juntinha, permitindo a expansão do produto dentro do forno. Além disso, né, o agente de liga, a goma xantana, o psyllium, eles são fibras. Então, eles espessam a massa, eles absorvem os líquidos dessa massa. Quando eu tenho essa absorção, eu mantenho os líquidos dentro da massa. Isso vai me proporcionar também um pão e um bolo mais macio, mais úmido e úmido por mais tempo. Quem nunca fez um pão ali, um bolo que na hora que você fez estava morninho, estava super macio. Conforme ele foi esfriando, ele foi ficando duro, né? Ele vai ficando duro pela falta de líquidos. Então, quando eu tenho um agente de liga dentro da massa, ele mantém a umidade dentro da massa também. E isso proporciona um pão e um bolo mais úmido. Isso é muito importante, principalmente se você está começando a fazer as suas receitas, né? Se você não consegue ali adaptar o seu mix de farinhas, por exemplo, de maneira a não necessitar de um agente de liga, ou seja, somente as farinhas são suficientes para manter os ingredientes unidos, elas vão fornecer a liga suficiente para que o pão expanda dentro do forno sem rompimento da massa, né? Se você tem esse mix muito bem balanceado, aí sim você pode dispensar o uso do agente de liga. Mas se você está começando, se você ainda não tem muita noção de como fazer isso, quais farinhas utilizar, quais outros ingredientes agregar na receita para ajudar a manter esses ingredientes unidos, o ideal é que você adicione sim um agente de liga, tá bom? A proporção do agente de liga é de 1 a 2% de goma xantana, que é um produto bem forte, ele tem a ação bem forte, então ela vai em uma pequena proporção para já ser o suficiente para dar liga para aquela receita, né? E o psyllium também é um agente de liga, só que ele tem a ação mais fraca, né? Então você vai colocar até 4% ali de psyllium na sua receita. Você pode combinar os dois, e aí a proporção vai depender da quantidade pedida na receita, tá? Mas você pode sim combinar. Quando só tem pedindo goma xantana, eu posso combinar um pouquinho de psyllium? Você pode. O que você pode fazer? Ó, a cada 4 gramas de goma xantana, você vai usar 10 gramas de psyllium, certo? É quase, né, 1 para 4. E aí, o que você vai fazer? Se você tira 1 grama de goma xantana, você coloca ali 2,5 de psyllium, né? 1 para 4 não, 1 para 2,5. 2,5 de psyllium, né? Para substituir ali equivalentemente essa quantidade de goma xantana que você retirou da receita. Se você substitui de maneira errada, a sua massa, ela pode ficar um pouquinho farelenta, ou então se você coloca mais, você pode ficar um pouco mais liguenta, mais puxenta. Então é importante você saber a proporção. Só que aí a quantidade vai variar a depender da receita que você está usando, tá? Quando você vai adaptar a receita, né, com glúten para sem glúten, não pede goma xantana, porque tem a farinha de trigo é suficiente. Então você vai usar essas proporções, né? Por exemplo, se você está fazendo uma receita de bolo que pedem 200 gramas de goma xantana, né? Você vai usar ali uns 2 gramas de goma xantana, não, gente, perdão, 200 gramas de farinha, né? Se você tem 200 gramas de farinha, você vai, em cima desses 200 gramas, calcular de 1 a 2%, que é a quantidade de goma xantana que você vai usar. Sendo que para bolos,
eu não gosto de colocar 2%, porque senão vai ficar muito forte, porque a massa do bolo, ela tem essa característica de ser mais leve, né? Ser mais fofinha, aerada. Se a gente exagera na quantidade de goma xantana, aí a massa vai ficar um pouco mais puxenta, né? Pode ter um sabor residual também. Então é só você calcular essa quantidade de 1 a 2% em cima da quantidade total de farinhas que você está utilizando na receita, tá bom? E aí a quantidade total de farinhas, como eu disse, você pode pegar a referência da da receita com farinha de trigo. 2 xícaras, você adapta ali para 2 xícaras das farinhas sem glúten, tá bom? E outro ingrediente que também ajuda nessa textura, né, no resultado final mais macio, mais úmido, eu já vou falar qual é, deixa eu só tomar uma água. Bom, o outro ingrediente é o ácido. O ácido, gente, ele é muito importante e faz diferença no resultado final. Eu uso o ácido tanto em pães quanto em bolos e ele é incrível. Por quê? O ácido a que eu me refiro pode ser o vinagre, pode ser o suco de limão, pode ser o suco de laranja, tá? O importante é que seja um ingrediente ácido. E o que ele faz nas nossas receitas? O ácido, ele ajuda a manter aquelas bolinhas de ar firmes dentro da massa. Quando eu tenho uma bolha de ar que não rompe, uma bolha de ar firme, eu tenho um bolo mais aerado, mais leve, mais fofinho, e a mesma coisa para pão. Então é muito importante para melhorar a textura dos seus pães e dos seus bolos sem glúten, a adição de um ingrediente ácido. E aqui, por exemplo, em um bolo médio de 200 gramas de ovos, eu coloco de 7, 8 gramas de vinagre, até 10 gramas, tá? Não interfere no resultado final quanto a sabor, nem odor, tá? É só para agregar mesmo essas características de maciez, de umidade, ajuda o pão, o bolo a ficarem mais úmidos por mais tempo, tá? Então é muito importante a adição desse ingrediente ácido para melhorar a textura do seu resultado final. Não só, né, esses ingredientes, é muito importante também que quando você vai adaptar uma receita com glúten para sem glúten, você sempre lembre da característica da farinha de trigo. Lembra que eu te falei que ela tem aproximadamente 12,5% de proteínas? Então, tem algumas farinhas sem glúten que têm uma quantidade muito menor de proteínas. Por exemplo, a farinha de arroz. A farinha de arroz tem aproximadamente 6% de proteínas, é metade da quantidade de farinha de trigo. Então, aqui, quando a gente usa só a farinha de arroz, junto, né, com o polvilho doce, o amido de milho, que são farinhas pobres em nutrientes, pobres em fibras, pobres em proteínas, eu preciso agregar outros ingredientes para trazerem esses componentes para a massa. Por quê? Porque assim eu tenho uma massa mais úmida e mais macia. Então, quais outros ingredientes? Ovos. Os ovos têm muita proteínas, então eles vão agregar essa característica de maciez e de umidade também. Você pode usar uma farinha rica em proteína. Grão de bico, a farinha de grão de bico tem aproximadamente 16% de proteínas, que é mais do que a farinha de trigo. Então você pode usar uma proporção de farinha de grão de bico, de farinha de aveia, farinha de trigo sarraceno, feijão branco, farinha de amêndoas também, ela ajuda a dar umidade e maciez porque ela é rica em gorduras, né? Então a gente tem algumas farinhas para trabalhar, que melhoram a textura dos nossos resultados finais. E também, né, essas farinhas ricas em proteínas, ricas em gorduras, como é o caso da farinha de amêndoas, a farinha de amendoim, elas ajudam a manter o nosso pão e o nosso bolo úmidos por mais tempo. Então a gente agrega uma textura melhor ali quando você retira do forno e também aumenta a durabilidade desse produto através da incorporação de farinhas ricas em proteínas e também em gorduras. Certo, gente? Bom, essas foram as dicas, tá? O que você precisa conhecer ali para poder adaptar corretamente uma receita. E agora nós vamos adaptar uma receita, né? Porque senão não serviria de nada essa live. Eu tinha que mostrar para você na prática como você vai fazer para adaptar. Então, eu separei uma receita aqui, peguei uma receita aleatória, né? Para adaptar essa receita com farinha de trigo para uma receita sem glúten, tá bom? Então vamos começar já. Gente, antes, vocês viram meu ambiente aqui natalino? Ninguém falou nada ou falou e eu não vi, gente? Vocês gostaram do meu Feliz Natal? Ó, já tô entrando no clima. Tem que terminar de montar a minha árvore.
Mas a minha casa já tá toda decoradinha. Eu amo Natal. Vocês gostam de Natal, gente? Acho que é a melhor época do ano. É a minha preferida. E eu sou meio a louca dos filmes de Natal. Toda vez que eu tenho um tempo, eu assisto filme de Natal. Amo demais. Eu queria saber se vocês gostaram da minha decoraçãozinha na cozinha. Certo, gente? Vamos lá então. Vamos adaptar uma receita na prática aqui, tá bom? Eu vou fazer o seguinte. Meu computador não tá funcionando para eu fazer os negócios aqui com vocês, mas eu tenho anotadinho aqui os ingredientes, então vamos fazer assim. Eu vou falar um ingrediente da receita com farinha de trigo e vou falar o que você vai usar para a receita sem glúten, tá? Então vamos trabalhar dessa maneira, tá bom? Então eu vou adaptar aqui uma receita de bolo de chocolate, tá? Para vocês. Na receita com farinha de trigo, a gente tem, deixa eu ver quantos ingredientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingredientes. Olha a diferença, gente. Na receita com farinha de trigo, eu tenho 6 ingredientes. Na receita sem glúten, equilibrada, que fica macia, úmida, que cresce bem, deliciosa, a gente tem, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ingredientes. Então, é um pouquinho mais que o dobro dos ingredientes da receita com farinha de trigo. Aí você vai falar, nossa, mas para que tanto ingrediente? Porque a gente precisa desses ingredientes para que o nosso bolo fique perfeito, certo? Então, é um pouquinho maior o número de ingredientes, né? É o dobro, mas são ingredientes fáceis de você encontrar e que vale a pena você colocar esses ingredientes, porque o resultado é completamente diferente do que você pegar a farinha de trigo e substituir pela farinha de arroz. Isso eu garanto, tá? E aí alguns outros ingredientes estão nessa receita, sem glúten, para melhorar o sabor, a coloração, a textura, tá? Então são ingredientes muito importantes para que você tenha o seu bolo perfeito. Então vamos lá. O primeiro ingrediente da minha receita com farinha de trigo são 4 ovos. Ou 200 gramas, né? Aqui, nessa receita, eu peguei uma receita que tá no canal, tá? No canal, 200, não, são 3 ovos, gente, são 150 gramas de ovos. 150 gramas de ovos ou 3 ovos, tá? Essa é a receita com trigo. Para você fazer essa receita sem glúten, você vai usar a mesma proporção, 3 ovos ou 150 gramas, tá bom? Então, nos ovos a gente não vai mexer, vai continuar a mesma proporção. Aí, nós vamos para o açúcar. Aí, o açúcar, na receita do bolo de chocolate com farinha de trigo, vai uma quantidade um pouquinho maior, bem maior, na verdade. E na nossa receita sem glúten, eu gosto de uma quantidade menor de açúcar. Então, vamos lá. Na receita com farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar. 2 xícaras de açúcar. Na receita sem glúten, 150 gramas de açúcar, tá, gente? Então, 2 xícaras na farinha de trigo, 150 gramas na sem glúten. Por que essa diferença? Isso é opção, tá? É gosto. Se eu colocar 2 xícaras de açúcar no meu bolo sem glúten, ele vai ficar muito doce, ao meu gosto, mas você pode aumentar essa proporção, tá? Você pode colocar a mesma quantidade se você gostar de um bolo bem docinho, tá? Nada, não tem problema nenhum. Só que eu diminuo a proporção, porque para mim já é o suficiente esses 150 gramas de açúcar, certo? Próximo ingrediente da receita com farinha de trigo. Nós vamos para a gordura. Na receita com farinha de trigo, ela pede 2 colheres de sopa de manteiga, tá? 2 colheres de sopa de manteiga. Você pode usar também? Pode, tá? Pode usar a manteiga. Como as minhas receitas são sem leite, né? A maioria delas, as massas são todas sem leite, eu não uso a manteiga. Então, eu vou substituir por óleo vegetal. E aqui no óleo vegetal, a gente vai colocar 90 gramas de óleo vegetal. Por que que você aumentou a quantidade, né? Porque as 2 colheres de sopa de manteiga é uma quantidade pequena. Só que aí, o problema é esse. Eu peguei uma receita que a maioria da internet, que não é em gramas, né? A receita é toda em colheres medidoras, em xícaras medidoras. E aí, o que pode acontecer? Essa colher de sopa, ela pode ser aquela colher de sopa, né, cheia. E aí, quando você vai pesar o óleo vegetal,
você vai colocar uma quantidade um pouquinho maior de óleo vegetal, tá bom? Então, na minha proporção, ficaram 90 gramas de óleo vegetal. Eu adiciono um pouquinho a mais. Sendo que, se você for usar a manteiga, você pode usar na mesma proporção, tá? Essa é a minha adaptação, tá bom? Eu indico que vocês façam assim. Por que que está nessa adaptação, nessas proporções? Porque quando a gente está trabalhando com criação de receitas, a gente trabalha com porcentagens, né? Eu não trouxe as porcentagens aqui, que é para não confundir vocês. Porque quando a gente trabalha com porcentagens, cada ingrediente desse, ele tem uma porcentagem diferente baseado na quantidade de farinhas que você está utilizando, tá? Então, em geral, nos bolos, a gente agrega ali uns 45% de gorduras, quando a gente está criando uma receita, certo? Então, é com esse pensamento que eu coloquei aqui os 90 gramas de óleo vegetal, tá? Então, vamos para o próximo ingrediente. 4 colheres de sopa de chocolate em pó, né? Eu não uso chocolate, eu uso o cacau. E aí, eu usei a substituição, né? Eu coloquei 40 gramas de cacau em pó. Cacau em pó, ele é mais forte do que o chocolate, mas você pode usar essa proporção de 40 gramas, tá? Que é a mesma proporção do chocolate, porque cada colher de sopa tem 10 gramas de chocolate, em geral. O cacau também serão 40 gramas, apesar de ele ser um pouquinho mais forte, porque eu gosto do sabor sobressaindo do cacau, né? Que fica um bolo de chocolate com gosto mesmo de chocolate, tá? Se você preferir, você pode reduzir um pouquinho a proporção desse cacau. Mas eu gosto dos 40 gramas, eu acho que não fica muito forte, fica um sabor bem agradável, com o gosto mesmo do chocolate. E aí, esse cacau, a gente, para acentuar a coloração, para acentuar o sabor desse chocolate, nós vamos agregar outros ingredientes, que nós vamos tratar aqui mais para baixo nessa receita. Por isso que ela tem 13 ingredientes ao total, né? Porque como é um bolo de chocolate, quando eu uso o chocolate na receita, eu vou usar alguns outros ingredientes que, além de melhorarem a textura desse bolo, eles também vão melhorar a coloração e o sabor, tá? Já vou falar sobre eles. Tá, o próximo ingrediente é o líquido, né? Na receita com farinha de trigo, a pessoa colocou uma xícara de leite. Uma xícara de leite. E eu não sei qual é o tamanho dessa xícara. Mais um problema. Por isso que a gente trabalha com gramatura, tá? A gente pesa os ingredientes sem glúten, pra gente ter exatidão naquela receita, pra gente fazer uma receita hoje, ficar de um jeito, fazer na semana que vem e ficar do mesmo jeito. Então, a gente sempre pesa os ingredientes, tanto os líquidos quanto os secos. Então, aqui, a pessoa colocou uma xícara de leite. Eu vou colocar 200 gramas de água morna, tá? Aqui, eu acho que o leite era em temperatura ambiente. A minha é água morna. E tem algumas razões para ela ser morna. Por quê? Quando a gente está fazendo bolo de chocolate, a gente coloca água morna para acentuar a coloração desse bolo de chocolate e para dar mais maciez ao nosso bolo. Então, a água morna, né? Algumas pessoas usam água quente. Minha mãe usa água quente na receita do bolo de chocolate com farinha de trigo dela. E ela usa água quente para que a gente tenha uma textura melhor do nosso bolo e acentue a coloração do cacau, do chocolate em pó. Então, vamos usar 200 gramas de água. Por que é uma quantidade maior, né, de água? Porque, não sei se também, né, depende do tamanho da xícara dela. Mas é uma proporção um pouquinho maior de água, porque a gente tem farinhas diferentes e farinhas que absorvem os líquidos de maneiras diferentes. Então, a gente vai usar essa proporção aproximada aqui de água, que é quase 100%, mais ou menos uns 95%, considerando o total de farinhas, porque a gente tem farinhas diferentes que absorvem mais ou menos os líquidos da receita. E aí uma dica, quando você está fazendo a sua receita, você vai adicionar a água aos poucos. Sempre reserve um pouquinho para deixar do lado e você dar o ponto na massa. Porque se você coloca tudo de uma vez, pode ser água demais e a sua massa vai ficar muito líquida, tá? E aí se faltar, sim, você vai complementar. Mas, geralmente, o que vai na receita é mais ou menos o que você vai usar. Então, sempre reserve um pouquinho para você garantir ali não perder o ponto de hidratação da sua massa. Dá para corrigir o ponto de hidratação? Dá. Só que a gente tem algumas regrinhas para seguir para corrigir de maneira eficiente esse ponto de hidratação, tá bom? E não dá para corrigir sempre. Próximo ingrediente. Agora, a gente vai substituir a farinha de trigo. Vamos ver quais farinhas eu escolhi para substituir a farinha de trigo de maneira eficiente.
Na receita com farinha de trigo, vão 3 xícaras de farinha, tá? 3 xícaras de farinha. Aqui, para minha receita sem glúten, eu escolhi 5 farinhas. 5 farinhas para substituir a farinha de trigo. Vamos lá. Primeiro, farinhas de estrutura. Escolhi 2. Farinha de arroz branco, farinha de trigo sarraceno. Então, eu escolhi 100 gramas de farinha de arroz branco e 20 gramas de farinha de trigo sarraceno. Perceba que a quantidade de farinha de trigo sarraceno ela é bem menor, considerando, né, a quantidade total de farinha de arroz. Elas são 20 gramas só. Por quê? Porque a farinha de trigo sarraceno deixa sabor residual, né? Só que, se eu coloco essa quantidade menor, eu agrego as características de maciez e umidade sem interferir no resultado final quanto a sabor. Outra coisa, a farinha de trigo sarraceno, ela é escura. Como é um bolo de chocolate, eu posso utilizá-la sem alterar a coloração da minha massa. Se eu estivesse trabalhando com bolo branco, qual outra farinha eu poderia colocar? Grão de bico, aveia, feijão branco, tá? Farinhas mais branquinhas, para você não interferir no resultado final quanto à coloração, tá? Então tá, farinha de estrutura, eu tenho 120 gramas de farinha de estrutura, sendo 20 gramas de farinha de trigo sarraceno e 100 gramas de farinha de arroz branco. Aí vamos para a farinha de liga, né? Eu preciso de pelo menos 3 farinhas, sendo que uma a cada grupo, de cada grupo. Então a farinha de estrutura, que é o primeiro grupo, eu usei 2 farinhas. Agora vamos para o grupo de farinhas de liga, que eu vou usar somente o polvilho doce, tá? Polvilho doce, lembra daquela proporção que eu falei? 50% de farinha de estrutura, 25% de liga, 25% de maciez e leveza. Aqui, eu não vou usar exatamente um para meio, tá? Mas vai ficar bem próximo, perceba só. Eu vou usar 120 gramas de farinha de estrutura e vou usar 50 gramas de polvilho doce. Isso é quase a metade, né? É um pouquinho menos da metade, mas é uma proporção que funciona muito bem. Eu consigo subir para metade? Pode subir para metade, tá? Você pode colocar ali 60 gramas de polvilho sim, não tem problema, tá bom? Porque é uma quantidade bem pouquinha de diferença. Mas eu usei 50 gramas para substituir a função de liga na minha farinha de trigo. Então, eu já substituí a função de estrutura, né, com a farinha de arroz e trigo sarraceno. Vou substituir a função de liga com o polvilho doce, então eu coloquei 50 gramas. Aí agora nós vamos substituir a função de dar maciez e leveza para a massa, que é uma função da farinha de trigo. Então aqui na receita sem glúten, qual farinha eu vou usar para trazer essa maciez, essa leveza para o meu bolo de chocolate? Eu vou usar o amido de milho e vai ser na mesma quantidade do polvilho doce, 50 gramas, que mais uma vez não é a metade, mas é quase. Dá para subir para 60? Dá, tá? Pode subir para 60 gramas sim. Então, pronto, eu já tenho o meu mix básico, estrutura, liga e maciez, certo? Só que eu vou entrar com outra farinha. Lembra que eu falei de uma farinha rica em proteínas, rica em gorduras, que a gente pode adicionar à nossa receita para trazer umidade, trazer maciez, manter o nosso pão e o nosso bolo úmido e macio por mais tempo? Então eu vou entrar aqui com a farinha de amêndoas. É uma proporção muito grande? Não. Eu vou entrar com 30 gramas de farinha de amêndoas, tá? Para somente trazer essas características de umidade e de maciez para a massa, certo? Pronto, meu mix está todo feitinho. Eu usei 5 farinhas para substituir a farinha de trigo. Então aqui eu já tenho a substituição perfeita para a farinha de trigo. Tá, mas será que é o suficiente eu usar somente essas farinhas para dar liga, dar maciez, dar umidade, dar estrutura? Para algumas características sim, só que para liga não, tá? Por quê? Porque eu só usei o polvilho doce que me dá liga. Então o polvilho doce, o trigo sarraceno também, mas é uma quantidade tão pequenininha que não vai fazer diferença. De trigo sarraceno, né? O polvilho doce, ele agrega liga também, só que não é uma liga tão forte. Então, se eu fizer essa receita sem um agente de liga, provavelmente ela vai ficar esfarelando, tá? Então, a gente precisa incluir aqui um agente de liga também. E o que eu escolhi para colocar? A goma xantana. Qual a proporção que você usou? De 1 a 2%. Lembra que eu falei que quando você está trabalhando com bolos, você precisa colocar ali o que eu gosto, né? Meu gosto, meu caso, não sei se é a sua opção em casa, mas eu, inclusive, quero que você teste para ver se é o que você gosta também. Eu gosto, para bolos, manter mais próximo de 1% do que mais próximo de 2%. Por quê? Porque se eu coloco mais próximo de 2%, aqui seriam 4 gramas quase. Então, 4 gramas num bolo de 150 gramas de ovos, para mim é muita goma xantana.
ele vai ficar com aquela elasticidade exacerbada na massa. Eu não gosto desse resultado. Eu prefiro colocar um pouco menos para eu ter aquela característica mais leve, porque a goma xantana em excesso também vai pesar a sua massa, porque você tem que pôr mais água, né? Então tem todas essas consequências quando você modifica a quantidade de algum ingrediente, e a goma xantana vai dar uma diferença muito grande quando você aumenta essa quantidade, tá? Então é importante. Para mim, próximo de 1%. Aqui eu acho que foi de 1,2%, não tenho certeza porque eu não fiz a conta aqui. Mas é aproximadamente essa quantidade que eu uso, de 1,2%, 1%, né, de goma xantana em relação à quantidade total de farinhas. Então, para essa receita, eu usei 2 gramas de goma xantana, tá? Tem mais 2 ingredientes. Deixa eu só tomar uma água. Vamos lá. Aí, aqui vai entrar, inclusive nessa receita eu não coloquei ácido, olha só, deixa eu colocar o ácido aqui, esqueci. Vamos colocar 2 ingredientes que vão ajudar na textura, na coloração e no sabor dessa massa. Então, vamos usar o vinagre e também o bicarbonato de sódio. Não, mas por que você vai usar bicarbonato se já tem bicarbonato no fermento? Então, a quantidade que eu usei nessa receita foram 2 gramas de bicarbonato de sódio. Por quê? Ah, você quer que ela cresça mais? Não. A intenção do bicarbonato direto na massa aqui é para acentuar a coloração do cacau e também o sabor de chocolate no bolo. Então é para isso que eu usei o bicarbonato de sódio nessa receita. 2 graminhas apenas, bem pouquinho, só para atuar com essas funções, de acentuar a coloração e acentuar o sabor de chocolate na minha massa de chocolate. Então o bolo vai ficar mais marronzinho, mais escuro, quando eu coloco o bicarbonato de sódio direto, assim, direto que eu digo sem ser no fermento químico, tá? E aí o outro ingrediente que vai ajudar na textura mais macia, mais úmida, vai ajudar na coloração. Por quê? Porque o vinagre, o ácido, ele tem uma reação química com o cacau, acentuando a sua coloração de chocolate, a sua coloração marrom. Então o vinagre, além de atuar na melhora da textura, né, na melhora da maciez, da umidade dessa massa, ele também vai atuar acentuando essa coloração marrom do bolo de chocolate. Olha que interessante. Inclusive tem uma coisa muito legal do vinagre, né, do ácido no caso, que você sabe como que eles descobriram a coloração red velvet? Sabe aquele bolo vermelho, né? Não é o de chocolate vermelho, sabe? Então esse bolo eles descobriram através dessa interação do vinagre com o cacau, que formou uma coloração mais avermelhada, lá quando eles descobriram esse bolo, tá? Hoje em dia a gente tem corantes alimentícios que podem ser adicionados à massa para trazer a coloração vermelho, né? Tem os corantes naturais também, de beterraba, enfim. Mas lá nos primórdios, quando eles descobriram o bolo Red Velvet, foi dessa maneira. Foi através de uma interação química entre o vinagre e o cacau em pó que proporcionou uma coloração avermelhada na massa. Legal, né? Bom, era só um parêntese que eu lembrei e acho interessante. Eu gosto dessas curiosidades. E o nosso último ingrediente, não menos importante, é o fermento químico, né? Aqui, perceba que eu não falei mais de nenhum ingrediente do bolo com farinha de trigo, né? Somente todos esses ingredientes aqui são na receita sem glúten, que a gente adicionou para melhorar a textura e as características de maciez e de umidade da massa, de coloração, de sabor também. Então, voltando para a nossa farinha de trigo, né? O bolo com farinha de trigo pede 2 colheres de sopa de fermento químico. Isso dão 30 gramas de fermento químico. Gente, eu acho muito fermento químico para um bolinho desse tamanho, né? Um bolinho de 150 gramas de ovos é muito, muito fermento. Deixa até sabor residual, inclusive, né? Através da interação química ali. Na nossa receita sem glúten, a gente não vai colocar 30 gramas, a gente vai colocar 15 gramas de fermento químico, que já é o suficiente para fazer esse bolo fermentar, fica bem volumoso, macio, fofinho e delicioso, tá? Tem um problema do excesso de fermento químico, porque quando eu tenho fermento químico em excesso na massa, através da interação ali, da quebra das suas moléculas, ele libera um componente chamado carbonato de sódio, tá? Chama carbonato de sódio, e esse componente vai deixar aquele sabor metálico na massa. Eu não sei se você já comeu algum bolo assim. Eu já fiz um bolo assim, testando a substituição do fermento químico pelo bicarbonato. Então, quando eu ponho bicarbonato em excesso, eu tenho essa liberação do carbonato de sódio e aí eu tenho esse sabor metálico, esse sabor ruim na massa de bolo. Inclusive, a minha massa, na época, eu tive que jogar toda fora porque não deu para comer, pelo sabor forte, sabe? Por isso que eu prefiro
colocar um pouco menos de fermento químico, mas essa quantidade é suficiente, não tem problema, o seu bolo vai crescer super bem, do que colocar um pouquinho em excesso e correr o risco de perder a massa, tá bom? Existe um jeito de você neutralizar esse componente, né, desse carbonato, que é usando o ácido. Mas aí você tem que saber a proporção exatamente correta ali para você poder neutralizar todo o carbonato que é liberado durante essa reação química dentro da massa, tá bom? Então eu prefiro usar uma quantidade menor, comparando com com o bolo de farinha de trigo, tá? Minha quantidade é menor, bem menor, mas ela é o suficiente para fermentar muito bem esse bolo. E aí, gente, vocês viram? Quando você olha assim para uma receita, para essa receita que eu expliquei, né, você pode pensar, nossa, mas é muito difícil adaptar uma receita com glúten para sem glúten. Na verdade, não é, gente. Não é se você souber as funções dos ingredientes. Se você souber para que cada coisa serve, você consegue fazer a sua química, né? Como diz uma aluna minha, que ela fala que a cozinha dela é um laboratório de química, onde ela faz todas as peraltices dela em combinação de ingredientes, né? Substituição de farinhas, essas coisas que ela adora. Então, é isso que você tem que pensar. Você tem que conhecer os ingredientes para você testar, tá? Você já vai ter a base. Pega uma receita tua com farinha de trigo para você ter aquela base. Depois, a partir dessa farinha, a partir dessa receita, conhecendo os ingredientes, você vai conseguir substituir cada um, adicionar outros ingredientes, como é o caso do ácido que eu mencionei, da goma xantana, para melhorar as características da sua massa sem glúten, tá? E fazer essa adaptação corretamente, certo? Bom, gente, eu não sei se eu consegui esclarecer do jeito que eu pretendia para vocês. Eu não sei se vocês entenderam como vocês conseguem adaptar uma receita com glúten para sem glúten. Eu espero que eu tenha sido clara, tá bom? Agora eu vou para o chat para eu tirar as dúvidas de vocês. Então, se ficou com alguma dúvida, coloca no chat aqui para eu poder esclarecer melhor, tá bom? Eu espero que eu possa esclarecer e ajudar você de maneira que você consiga fazer em casa essa adaptação com a receita que você ama, com a sua receita de família, tá bom? Vamos lá, gente! Boa tarde, Aurora, de Portugal, bem-vinda! Posso substituir o leite vegetal por água? Márcia Regina, você pode substituir o leite vegetal por água sim. Qual é a diferença? Tem diferença no resultado final, mas é uma diferença bem leve, tá? Por quê? Porque o leite animal, que é o caso que você perguntou, eu imagino, né? Não, leite vegetal. O leite vegetal de coco, de amêndoas, castanha de caju, eles são ricos em proteínas e gorduras, correto? O leite animal também. Quando a gente troca esse leite por água, a gente tira essa gordura e essa proteína do leite, porque a água não tem isso, né? Então a gente vai ter uma leve diferença na textura da massa, porque a massa vai ficar um pouquinho mais ressecada. Mas é uma diferença bem sutil, tá? Dependendo dos ingredientes que você use, essa diferença nem vai aparecer, tá? Mas pode ter essa diferença. Então, só ter essa consciência de que pode dar uma leve diferença entre o resultado com leite e o resultado com água. Mas você pode substituir sim, tá? Na mesma proporção, inclusive, na maioria das receitas de bolos e de pães. Nas minhas, todas. É possível fazer a farinha de grão de bico em casa? É sim, Márcia. Você vai deixar... assim, vamos lá. Deixa eu explicar o processo. Para você fazer a farinha de grão de bico em casa, você vai deixar de molho o grão de bico. Isso é importante para a gente retirar os antinutrientes desses grãos. O grão de bico, ele é rico em fitato, né? Que é aquela substância que quando a gente consome o grão de bico, a gente, né, fica com gases, né? Ele fermenta muito no nosso organismo. E aí, quando você deixa esse grão de bico de molho, a água vai tirar esse antinutriente. Por que que chama antinutriente? Porque ele também impede que a gente absorva adequadamente os nutrientes daquele grão. Então, é importante. Pega o seu grão de bico, deixa de molho por umas 8 horas. Se puder trocar umas 2 ou 3 vezes a água desse remolho, você também tira, tá? Troca a água ali. Deixou de molho por essas 8 horas, você vai tirar, escorrer essa água, lavar o grão de bico. Vai colocar numa forma bem espalhadinho, vai colocar no forno para dar uma tostada, tá? Você vai ressecar um pouquinho esse grão, né? Vai torrar ele levemente, deixa esfriar e aí você vai levar para um triturador de alimentos ou para um liquidificador e vai bater esse grão de bico até transformá-lo em farinha, tá?
você pode fazer dessa maneira a sua farinha de grão de bico. Bolo de nozes, vou anotar todo. Inclusive, Márcia, tem um bolo de nozes aqui no canal, viu? Vou anotar aqui as sugestões, porque o que não tiver, eu vou colocar, né, na minha listinha de pedidos pra gente fazer aqui no decorrer do tempo. Bolo de nozes tem no canal. Pode procurar ali pra você fazer, tá? Pra adaptar, você tem que pegar uma receita com farinha de trigo, né, de nozes, e aí você adapta para a sua receita sem glúten com o bolo de nozes, né? Então, você precisa da receita para poder adaptar. Toalha felpuda, delícia. Toalha felpuda não tem com esse nome, mas tem no canal também, chama bolo de coco, tá? Que é aquele bolo que a gente joga uma calda, joga o coco por cima, deixa na geladeira. Então, aqui no canal também tem, tá bom? Toalha felpuda, vou anotar. Muito bom conseguir reconhecer na receita os grupos de farinhas, isso é mágico. Agora não sinto mais dificuldades devido às aulas. Que ótimo, Márcia, é incrível, né? Quando a gente tem esse conhecimento, a gente já consegue bater o olho na receita e falar, essa receita funciona. Ah, será que ela funciona? Inclusive, amanhã nós vamos ter uma live com uma aluna minha, a Priscila, maravilhosa, e ela ela identificou isso, que depois que ela fez o curso, ela consegue identificar na receita se essa receita vai funcionar ou não. Tem uma farinha, tem duas farinhas, será que funciona? Então, olha, você ter esse conhecimento sobre as farinhas vai te proporcionar reconhecer se uma receita funciona, se uma receita não funciona, tá? Então, é isso que eu quero que você entenda, que você aprenda, para você não ficar dependente de receita pronta. Por quê? Porque se você pega uma receita pronta, não conhece os fundamentos, não conhece as farinhas, não conhece os ingredientes, você vai testar aquela receita sem saber se ela funciona e ela pode não funcionar, né? E se você já tem esse conhecimento, você vai olhar para ela e falar, não, essa receita eu não vou nem fazer porque não vai funcionar, tá? Então, é isso que eu quero que você tenha, esse conhecimento, para poder te tornar independente de receita. Porque receita a gente tem, né? É só abrir o Google ali que você tem 50 milhões de receitas. Então, receita por receita, a internet está cheia. O que eu quero é que você tenha esse conhecimento para identificar se a receita funciona, para saber corrigir essa receita caso ela não funcione, para poder melhorar essa receita caso você precise, tá? Então, é isso que eu quero que você entenda através dessas aulas, né? Eu quero passar isso para você, tá bom? O ácido no cacau alcalino deve ser colocado a mais ou o pedido na receita é suficiente. Boa, Márcia! Por que que a gente... Inclusive, eu não esqueci de falar qual era o tipo de cacau, né? Nós temos dois tipos de cacau. O cacau alcalino e o cacau natural, tá? Os dois tipos que a gente usa nas receitas. O cacau alcalino, ele é alcalinizado e a gente precisa de um ácido para dar a reação nele, para ele dar mais coloração e acentuar o sabor. Então, por isso que quando a gente usa o cacau alcalino, que é o cacau que eu uso nas minhas receitas, a gente adiciona o ácido para reagir com esse cacau. Quando usa o cacau natural, que já é ácido, a gente vai usar uma base. E aí a gente usa o bicarbonato de sódio para reagir com o cacau natural e acentuar a coloração e o sabor, tá? Então, mas geralmente a quantidade pedida na receita já é o suficiente, tá? Então, eu uso de até 10 gramas de vinagre, por exemplo, numa receita de um bolo de chocolate médio, de 200 gramas de ovos, e é o suficiente para reagir com o cacau, tá bom? Que live legal, gente, adorei essa live de hoje. Vamos fazer mais de adaptação, né? Acho que vocês gostaram também desse tema, né? Adaptação é legal porque sempre a gente tem uma receitinha do coração, né? Que a gente gostaria muito de fazer sem glúten, mas a gente ainda não sabe como fazer essa adaptação. Então, a próxima, né? Já anotei aqui as dicas. Vamos fazer também uma receita de pão. Que bom. Vocês gostaram, gente.